Olá pessoal, espero que esteja tudo ótimo com vocês. Aqui é o José Ângelo da Ampulheta Infinita Treinamentos. Hoje vamos para mais um vídeo de dicas de Power BI. Vamos falar sobre a tabela calendário. Praticamente todo projeto de Power BI faz uso da tabela calendário. Ela é fundamental para se usar as funções de inteligência do tempo do DAX, como a Date Edge, a Previous Month, a Same Period This Year, dentre outras. Além, é claro, de propiciar que façamos análises ao longo do tempo. A Microsoft lista os requisitos para de fato se ter uma tabela calendário. São eles: ter uma coluna de tipos de dados data ou data-hora, também conhecido como uma coluna de data. A coluna de data deve conter valores exclusivos. A coluna de data não deve conter espaços em branco. A coluna de data não deve ter nenhuma data ausente. A coluna de data deve abranger os anos completos e a tabela data deve ser marcada como uma tabela de data. Neste tutorial, eu vou mostrar para vocês como podemos criar uma tabela de data ou tabela calendário a partir do Power Query. Vamos para o Power BI. Aqui no nosso projeto, nós temos uma tabela fato de vendas. Vamos criar uma tabela calendário para esta tabela. Como vocês podem ver aqui, neste projeto, esta é a única tabela existente. Aqui nós podemos ver alguns detalhes dos registros que fazem parte desta tabela. Temos a coluna cliente, produto, cidade, vendedor, a quantidade, a data da venda, a categoria do produto e o preço unitário do produto. Para irmos ao Power Query, nós vamos vir aqui em página inicial. Vocês podem ver que o meu menu ele está resumido, mas se eu expandir aqui, ele vai ficar igual ao de vocês. Eu deixo esta parte minimizada para ficar com uma área de trabalho maior, mas fica a critério de vocês. Então vou vir aqui em transformar dados para abrir o Power Query. Power Query aberto, agora nós vamos clicar com o botão direito nesta área vaga e vamos clicar sobre nova consulta e depois sobre consulta nula. Ele vai abrir para a gente esta barra de fórmula, mas nós não vamos utilizá-la. Nós vamos clicar no menu exibição e clicar sobre editor avançado. No editor avançado, nós vamos poder editar algumas fórmulas para podermos fazer uso do Power Query. Vejam que a estrutura dele é a seguinte: nós temos o let, onde ele começa com fonte igual a aspas duplas, e o in, onde ele termina com o fonte. A ideia do Power Query é sempre esta: o comando que se termina no let é o que é declarado em in. Então vamos lá. Eu não vou usar essa expressão fonte, vou apagar aqui e aqui também. Vamos declarar no let qual que vai ser a nossa data mínima. Então eu vou informar aqui data min e ela vai ser igual ao comando do Power Query list.min, onde eu vou pegar qual que é a minha menor data na minha tabela de fato. A minha tabela fato chama fato vendas e a coluna de data dela chama data. Vou fazer a mesma coisa com a maior data. Só que o nome da variável agora é outro, não vai ser datamin, mas datamax. E também aqui não vai ser mais listmin, pois o listmin pega a menor data. Então eu quero o list.max para obter a maior data da minha tabela calendário. Agora que eu tenho a maior data e a menor data, vamos testar para ver se está tudo certo. Vou copiar o datamax e colar aqui e vamos clicar sobre concluído. Vejam que funcionou. A minha data máxima está aqui como 21 de maio de 2021. E se eu clicar em data mínima, ele mostra aqui que a minha menor data é 4 de janeiro de 2021. Vamos clicar aqui novamente em exibição e vamos continuar com a nossa criação da tabela calendário. Voltamos ao mesmo ponto. Observem que aqui o último comando ele não tem vírgula, como acontece aqui no primeiro comando, ou nos comandos anteriores a ele. O último comando dentro de let, ele nunca vai ter vírgula. Como nós vamos inserir novos comandos, eu vou informar a vírgula aqui no final desta linha, de datamax. Agora eu vou extrair o ano, tanto de data mínima quanto de data máxima. E para fazer isso, eu vou armazená-lo na variável anomin, de ano mínimo, e vou usar a função do Power Query da linguagem M, date.year.
Vamos abrir parênteses e aqui eu vou informar a variável data mínima. Vamos informar a vírgula e fazer a mesma coisa para o ano máximo. E agora nós podemos informar qual que vai ser a nossa data de início. Lembrando que, dentro do conceito da Microsoft de tabela calendário, os anos devem ser completos, ou seja, iniciarem em 1º de janeiro e encerrarem em 31 de dezembro. Para se fazer o menor ano, nós vamos utilizar o ano mínimo. E para se utilizar o último ano, nós vamos utilizar o ano máximo. Então vamos lá. Vamos chamar esta variável de data início. Ela vai ser igual a... Agora eu vou usar outra função do Power Query, da linguagem M, que é a date, para se declarar uma data. O formato da data, neste caso, é ano, mês, dia. Eu vou usar o ano que nós obtivemos aqui nesta variável, ano min. E vamos informar agora janeiro do dia 1. Vamos fazer a mesma coisa, só que agora com a data fim. Só que aqui agora vai ser o ano máximo, que é o último ano, o mês é dezembro e o dia é 31. Faltou fecharmos a vírgula aqui. Pronto, agora temos a data de início e a data de fim. Vamos agora calcular a duração entre essas duas datas, a data de fim e a data de início. Depois vocês vão entender por que nós precisamos de calcular a duração. Então, eu vou chamar aqui de duração, esta variável, e ela vai ser a diferença em dias entre a data final e a data inicial. Para isso, eu vou chamar a função da linguagem M no Power Query de duration.days. E aqui eu informo qual que é a minha data final, que é a data fim, menos a minha data de início, que é a minha data inicial. Vamos ver o resultado? Vamos colocar aqui a duração em IN e vamos clicar em concluído. Vejam que a duração ficou com 364 dias. Portanto, nós precisamos de acrescentar 1. Vamos voltar aqui no nosso editor avançado e vamos somar 1 aqui no final. Excelente! Agora vamos criar a nossa coluna de datas. Vamos chamar aqui de coluna datas. Ela é igual a um outro comando da linguagem M, que é aqui do Power Query, que é o list.dates. O list.dates ele pede como primeiro argumento a data de início. Então vamos informar aqui a data início. Ele pede qual que é o contador. No nosso caso, o contador é a quantidade de dias ou a duração. Então vamos declará-lo aqui. E depois ele pede para informarmos qual que é o step, ou seja, qual que é o passo a passo. No caso, nós vamos informar esta fórmula para que ele entenda que o passo a passo ele é de 1 em 1. E agora o coluna datas nós vamos declarar ele aqui no final, no IN. Vamos clicar em concluído. E vejam que aqui está uma lista de datas. Agora, para converter em tabela, vejam que eu estou aqui no menu transformar, vou clicar aqui em para a tabela. E vamos clicar em OK. Foi convertido em tabela. Vejam que o dado aqui está indefinido, pois está com esse ícone de ABC 123. Vamos clicar aqui e alterar para a data. E vamos alterar o nome da coluna para a data. Vamos alterar também o nome da tabela, que está como consulta 1. Vamos alterar para DIN calendário ou DIN datas, fica a critério de vocês. E vejam que ela inicia em 1 de janeiro de 2021. A última data dela nós podemos ver aqui. Vamos classificar em ordem decrescente e está aqui, 31 de dezembro de 2021. Com isso, nós conseguimos cumprir os requisitos descritos pela Microsoft, que está aqui no nosso PowerPoint. A única coisa que faltou é esta informação aqui embaixo. A tabela de data deve ser marcada como uma tabela de data.
Vamos fazer isso? Vou clicar aqui em fechar e aplicar. Ok, encerrou o carregamento da tabela para o nosso Power BI. Agora vamos clicar aqui sobre DIN Calendário e vamos clicar com o botão direito sobre ela. E aqui está a opção de marcar como tabela de data ou tabela calendário. Vamos clicar aqui, marcar como tabela de data. Ele pede para selecionar qual é a coluna e clicamos em data, que é a única que temos. Clicamos em OK e agora sim, todos os requisitos foram cumpridos. Voltando para o Power Query, se nós quisermos, podemos fazer o uso da adição de coluna para criar outras colunas na nossa tabela DIN Calendário. Aqui em adicionar coluna, nós podemos vir aqui em data e adicionar outras colunas que se fizerem necessárias, por exemplo, o ano. Sempre deixem a coluna data marcada. O ano, o nome do mês, o número do mês e vocês podem seguir aqui a critério de vocês. Só lembrando que quando você tem uma coluna como essa daqui, nome do mês, que é do tipo textual, vocês precisam sempre do equivalente a ela, do tipo numérico, para que possa fazer a ordenação dela corretamente. E para concluir este tutorial, não podemos esquecer de fazer o relacionamento entre a tabela calendário e a tabela fato. Agora sim, tudo pronto! Quer aprender Power BI com 5 projetos e mais de 15 horas de vídeo passo a passo? Faça nosso treinamento na Udemy. Temos o link com cupom de desconto na descrição. Abraços e até a próxima!